Você já se perguntou o porquê do sofrimento? Qual que é o sentido da gente sofrer? Qual que é o sentido da gente... Você já se perguntou por que que nós sofremos? Por que que nós sentimos tanta angústia, tanta aflição? Por quê? Qual que é o motivo? Qual que é o sentido de passarmos por tudo isso? Essa é uma pergunta que às vezes eu fico pensando e acredito que você também pense. Nós temos momentos nas nossas vidas que nós olhamos e não conseguimos encontrar saída, não conseguimos encontrar uma resposta. A dor é tão grande, o sofrimento é tão grande, às vezes é um problema de enfermidade, às vezes é um problema de depressão, e nesses momentos nós não conseguimos encontrar uma solução. Mas olhando para as Escrituras, o lindo é que em tudo Jesus sempre nos tem uma resposta. Eu quero ler com você um texto que diz assim, lá em Gênesis, capítulo de número 41, o versículo de número 52 diz assim: Ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra do meu sofrimento. Só para você poder entender esse contexto, a Bíblia está contando a história de um homem chamado José. Nesse momento, José já está vivendo o auge do seu sonho. Ele já está governando junto com Faraó. José interpreta um sonho de Faraó. E na interpretação desse sonho, o Faraó fica tão contente, tão feliz, que concede a José o governo do Egito antigo. José agora prospera, José agora avança, José agora realiza sonhos. E esse texto vai falar do momento marcante na vida de José, que é o nascimento do seu segundo filho. José agora tem 2 filhos, José é casado, José forma família no meio do Egito. Mas presta atenção no que ele diz no texto. Ele vai dizer, ao segundo filho chamou Efraim, dizendo, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. A aflição ainda era presente na vida de José. Se você recordar comigo, você vai lembrar que José é o mesmo homem que quando tinha por volta dos seus 17 anos, teve sonhos e junto com sua família, numa mesa, compartilhando esses sonhos, os seus irmãos enchem o seu coração de inveja. E nesse momento eles tramam contra a vida de José. A Bíblia vai nos dizer que, num episódio, eles lançam José no poço. Esse poço, então, é a ruína de José. Passa naquele momento uma caravana que estava indo para o Egito. Eles vendem José como escravo. E ali começa o grande sofrimento de José. Agora, José é abandonado pelos seus próprios irmãos, vendido pelos seus próprios irmãos e agora é colocado como escravo. Mas no Egito, a situação que parecia ser o fim, ela ainda continua a piorar. Ele vai ser vendido como escravo, ser colocado na casa de Potifar, ele vai ser caluniado, mandado para a prisão e na prisão ele ainda é esquecido. Um certo dia, então, o homem lembra de José e José agora se apresenta diante de Faraó. E quando ele se apresenta diante de Faraó, ele traz essa grande revelação para Faraó, de um tempo de bonança, 7 anos de fartura, 7 anos em que tudo que eles plantassem, eles iam colher em abundância, os gados iam se multiplicar. Mas depois de 7 anos, viriam 7 anos de escassez, 7 anos de fome, 7 anos em que a situação seria complicada. E a revelação era de que esses 7 anos de fome seria pior do que os 7 anos de bonança. Ele consumiria tudo. Então Faraó, encantado com a revelação e entendendo que sobre José havia o Espírito do Deus vivo, ele coloca José como governador. Agora José é governador, está sobre o Egito. E ele tem casa e tem o seu primeiro filho. E o seu primeiro filho ele vai colocar o nome de Manassés, dizendo, Deus me fez esquecer da casa dos meus pais e da minha aflição. Mas no segundo ele recorda a aflição, ele diz, olha, na terra da minha aflição, o Senhor me fez prosperar. Agora, essa terra de aflição, ele ainda lembra da dor do abandono, ele ainda lembra da dor da rejeição, ele ainda lembra da dor dos irmãos ter colocado ele no calabouço, da dor de ter sido caluniado. Talvez essas são as dores que você enfrenta, dor de rejeição, a dor da calúnia, a dor do abandono. Mas José, diante disso, ele tem uma percepção que isso nos faz ver as coisas de uma forma diferente. Porque ele vai dizer que na terra da aflição, o Senhor fez ele prosperar.
O prosperar aqui não é um prosperar financeiramente somente. Prospera, José prospera de uma forma financeira. Mas o sentido de prosperar aqui no original é o sentido de frutificar. É como uma árvore que frutifica num tempo de um tempo severo, um tempo de escassez, um tempo de dificuldade. Essa árvore ela vai florescer e ela vai produzir os seus frutos. Se nós olharmos para a natureza, nós vamos entender que todo o círculo da natureza, que todo o estágio da natureza é propício para que essa árvore produza os seus frutos. Ela vai passar por ventos fortes, chuvas fortes, seca, mas isso vai ajudar com que ela produza os seus frutos. Então José entendeu que a dor que ele vivia, que a angústia que ele passou, tinha um propósito em Deus. E o propósito que Deus tinha para José era que ele florescesse, que ele frutificasse. Entenda, a dor que você passa, o sofrimento que você passa, tem um objetivo. E o objetivo é que você frutifique. O objetivo é que você floresça. Na dor nós temos que tomar uma decisão. A decisão é nossa. A decisão é nós que escolhemos. Se nós vamos nos render às nossas dores internas ou nós vamos olhar para tudo isso e decidir frutificar. Frutifique, mesmo no meio da dor, mesmo na terra da aflição. José olhou e viu que o ambiente em que ele estava era um ambiente de dor, de angústia, um ambiente em que trazia muitas lembranças e isso trazia dor para o seu coração. Mas ele decidiu que mesmo nesse ambiente, ele ia frutificar. Acompanhe comigo um texto que eu acho impressionante, que vai dizer também em Gênesis, no capítulo de número 49, versículo de número 22, diz assim: o pai de José abençoando ele, quando Jacó já estava velhinho, Jacó vai abençoar José e vai dizer o seguinte: José é uma árvore frutífera. A árvore frutífera à beira da fonte, cujos galhos passam por cima do muro. José decidiu frutificar no meio da dor. José decidiu. E a minha oração para que você decida, frutifique, mesmo na terra da sua aflição, mesmo na terra da sua dor, mesmo na terra da sua angústia. Frutifique, frutifique. A decisão é sua e a mão de Deus estará estendida sobre você. Me deixe orar por você no nome de Jesus. Senhor, eu oro nesse momento e a minha oração, Pai, é que o Senhor ajude o meu irmão, a minha irmã, Senhor, a compreender que esse momento em que eles passam é um momento propício para que eles frutifiquem, mesmo na terra da aflição, e que eles possam dar muitos frutos para a glória do Teu nome, em o nome de Jesus. Deus te abençoe.